Olá pessoal, tudo bem? Está no ar aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da sua Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e também Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube. O programa Agora é Noite com André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje nós vamos bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o Francimário Farofa. Mas é já daqui a pouquinho após o intervalo comercial, não saia daí. Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da sua Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e também Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube no www.youtube.com/rede Alto Tietê TV, a sua TV do seu jeito. Bom, e hoje nós vamos bater um papo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o meu amigo Francimário Farofa. Tudo bem, Farofa? Tudo bem, André. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente bater um papo, falar um pouquinho não só da cidade de Mogi das Cruzes, mas da nossa região. Farofa, você viu que eu cumprimentei você com a mão esquerda aqui, não é que eu sou mal educado, não. É porque eu tenho medo de virar aqui e comentar você com a direita. Esse banguinho aqui é meio assassino, essa poltrona derruba as pessoas. Se você derrubar o apresentador, não vai ficar legal, né? Você já pensou a gente cair daqui? Não, tranquilo, então fique em paz. Não pode cair. E o que não pode acontecer também é a gente deixar de falar um pouco a respeito, não só do seu trabalho, né, à frente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mas também do cidadão, né, do Francimário, do ser humano, né, da pessoa que veio para São Paulo, veio para Mogi das Cruzes para vencer na vida e conseguiu, né, Farofa? André, graças a Deus, eu cheguei em Mogi em 97, né? Eu sou de uma cidade chamada Independência, Ceará, próximo de Crateús, mas aos 6 anos eu vim morar em Fortaleza. Eu vim conhecer Mogi das Cruzes em 97. Tem uns primos, famílias, amigos que moram aqui na cidade de Mogi das Cruzes e graças a Deus, né, me dei muito bem na cidade de Mogi das Cruzes, através de amizades. Fui trabalhar na Pizzaria Paulista, trabalhei de garçom na Pizzaria Paulista, depois fui para o Rancho do Traíra, aí a minha história foi na Cantina Italiana Dante por 14 anos. E graças a Deus, fruto desse trabalho, dos amigos, dessa nossa colônia, graças a Deus eu fui eleito vereador na cidade de Mogi das Cruzes. Legal. Bom, nós mogianos, eu que sou mogiano, eu falo assim, nós ganhamos um grande político, um grande vereador, mas nós perdemos um grande lateral direito também das categorias de base do Fortaleza. Como é que é isso aí, Fábio? Cara, tipo assim, André, eu na verdade, eu até brinco, né? Eu sempre gostei muito de jogar bola, né? E meu pai, né, sempre incentivou muito tudo. E eu com 14, 15 anos já jogava os principais times de Fortaleza, né? Jogava de lateral direito, jogava de volante. E aí quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar nesse ramo, tudo, aí parei um pouco de jogar bola. Mas naquela época eu tinha esse dom de jogar bola. Eu falei assim que a única coisa que eu sabia fazer bem era jogar bola. Mas você vê como é que é o destino da gente, né, cara? Tudo está na mão de Deus. E Deus preparou isso, né, para mim. Aqui, uma maneira, eu falo que Deus foi muito bom comigo, né? Numa cidade conservadora, você sabe disso, é mogiano. Uma Câmara Municipal que a renovação era muito pouca, né? Grandes políticos na cidade de Mogi das Cruzes. Eu tentei a primeira vez, tentei a segunda, tentei a terceira e na quarta eu fui dos mais bem votados da cidade de Mogi das Cruzes. E eu falo que assim, como eu trabalhei de garçom, eu falei assim, que é a arte de servir, né? Você trabalha de garçom é de servir as pessoas. Então hoje, com o meu cargo de vereador, você consegue ajudar mais as pessoas, servir a comunidade. Isso é muito bacana. E eu tenho procurado a todo momento, cobro muito da minha equipe, porque eu sei que foi difícil eu chegar. A gente, quando decidimos de lançar um candidato à colônia, eu saí candidato, aceitei esse desafio e graças a Deus a gente conseguiu, a gente trabalha todo dia bastante para a gente representar não só a colônia nossa da cidade de Independência, mas toda a colônia nordestina e também hoje os mogianos, hoje 70% do meu eleitorado hoje são mogianos, né? E só tenho que agradecer mais uma vez a esses meus amigos, né? Eu uso muito um provérbio que fala, porque amigos mais chegados que irmãos.
que isso é fruto do trabalho, de amizade, que eu, graças a Deus, consegui chegar à Câmara Municipal. E lá nos tempos de Fortaleza, ó, você chegou a jogar com alguém que vingou, que subiu para o time profissional? Lembra assim de cabeça ou não? André, tipo assim, eu joguei muita bola com a turma, assim, moleque novo, e assim, eu muito jovem, eu fui jogar já os times principais lá fala de futebol de vases, né? Então, assim, eu cheguei a jogar com o Mazinho Loyola, que jogou no Corinthians, eu cheguei a jogar com o Expedito, foi lateral direito também do Fortaleza, jogou no São Paulo, joguei com o Vanks também, que o Vanks estourou na Portuguesa, depois foi para a França, mas ele machucou o joelho muito novo. Joguei com o Eliezer também, que foi centroavante do São Paulo. Então eu conheci muito essa turma, só que essa turma já era uma turma que já estava em final de carreira, eu muito jovem jogando com eles, jogando também em vaso e tal, e conheci eles também, tanto na categoria do Ceará como no Fortaleza também, com passagem. Entendi. E aqui em São Paulo, torce para que time? Aqui em São Paulo eu admiro, tem o Palmeiras, né, que admiro o Palmeiras, mas eu sou flamenguista, né? E meus irmãos tudo corintiano, né? Então, assim, quando eu tô com os irmãos, eu até brinco, Corinthians, né? Então, assim, a minha família é muito dividida, né? Corinthians e Flamengo, né? Lá em casa é interessante, eu, minha mãe e a minha irmã flamenguista, e meus irmãos e meu pai corintiano, tu imagina. Então você já tem que praticar uma política ali já dentro de casa no dentro futebol. De casa, né? não, o Corinthians joga, não, vamos torcer pro Corinthians. Não, e depois veio o seu primeiro emprego lá no Ceará, que foi também na parte do comércio, né? Foi no comércio. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Meu primeiro registro foi aos 13 anos de idade no Grupo Pão de Açúcar. Trabalhei de empacotador no Grupo Pão de Açúcar. Tive a oportunidade também de jogar a seleção do Pão de Açúcar também. Disputei vários campeonatos também em futsal. Joguei no time também do Pão de Açúcar também no campeonato quando começa em Fortaleza. E lá eu trabalhei por 7 anos, né? E saí com 18 anos, né, como empacotador. Depois fui para encarregado de setor, caixa, tudo. Trabalhei uns 7 anos no Grupo Pão de Açúcar. Entendi. E depois você acabou chegando em Mogi em 97, né? Daí já foi... em setembro de 97. Aí eu vim passear em Mogi, aí gostei da cidade, fui trabalhar na Pizzaria Paulista, trabalhar na Copa, depois comecei a aprender a trabalhar de garçom, era muito curioso e tal. Aí aprendi a trabalhar de garçom. E eu tinha muita vontade também de trabalhar com sistema de à la carte, conhecer vinho e tudo. Aí eu fui fazer extra na cantina italiana d'Angelo, lá no Ângelo Lazuri. E aí é onde eu conheci também o deputado Valdemar, conheci o Bertaioli, na época era vereador ainda, conheci o pai do boy, o seu Valdemar Costa Filho, o Estevão Galvão também, um grande amigo, um grande parceiro. O Estevão também frequentava a cantina d'Angelo. A maioria dos vereadores, todos eles eu servia, né, no prato para eles, aquele esquema de a francesa, né, tal, que é geralmente o Ângelo sempre trabalhou com o sistema de à la carte, né? Trabalhou no Rancho da Traíra também? Também trabalhei no Rancho Traíra quando eu saí da Paulista. O Hernani, um grande amigo nosso. Um abraço pro Hernani, meu amigão. Ele e o Vianney são pessoas, a Cibele também, a Vivi, né? Sim, então, família, uma história muito bacana. E qualquer dia nós vamos trazer o Hernani aqui para contar essa história do Rancho da Traíra aí, né? E o legal, André, que tipo assim, quando eu trabalho, o Hernani é um irmão, né, cara? Eu me considero parte da família deles. E assim, e o Hernani é quem fritava a traíra na época. Você sabia disso, né? E o Hernani é quem fritava. Eu até brinco, Hernani, ninguém frita a traíra igual você, cara. Quando eu vou lá, eu falo assim, ó, vai lá, vai trabalhar, vai fritar a traíra. Que o Hernani tinha uma mão para fazer essa traíra que eu nunca vi igual, viu? E que era a família que trabalhava, era ele, era o Mário, primo dele. Então era toda a família, até hoje a família trabalha, né? É um comércio que começou por acaso. Por acaso, né? No início não tinha nem prato, não tinha talher, não tinha nada. E hoje se transformou em um dos maiores restaurantes aí de Mogi. Aí, de Mogi. Muito bem frequentado. Verdade. Um abraço pro Hernani, que é gente finíssima. E você, quando você passou por toda essa saga até chegar em Mogi, mas você já tinha uma veia política que veio de seus parentes que você tinha lá do Ceará, não é isso? Isso, a gente é de uma família muito tradicional, família Vieira Coutinho, da cidade de Independência. Agora mesmo, o meu primo lá ficou 5 mandatos na prefeitura e o outro que entrou agora também é primo. E os 2 que concorreram são da família. Quando a gente fala primo, segundo, tal, então a família tudo, essa família tudo é primo, né? Primo segundo, primo terceiro. Então assim, a gente é de uma família política. Se você pegar na nossa cidade lá, se eu não me engano, são 9 vereadores, 7 tudo família, primo, é aquela briga política, né, no período eleitoral. E a minha mãe até brincou, né, quando eu vim para cá, ela falou assim, esse aqui não se envolveu com política. Quando eu me envolvi aqui foi uma decepção. Se envolveu aqui. Uma decepção para minha mãe, André. Mas hoje ela está acostumada já, tá bem tranquila. Legal. Nós estamos terminando o primeiro bloco agora. Já a gente continua aqui com essa entrevista sensacional com Francimário Farofa, presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, tá? Não saia daí, rapidinho.
Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua Rede Alto Tietê. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Francimário Farofa, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que está em seu terceiro mandato, né? E o segundo aí como à frente, né, da presidência da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Vereador, é difícil você ser ao mesmo tempo presidente da Câmara e vereador? Uma função chega a confrontar com a outra ali, não? Ô André, tem hora que tem esse confronto, né? Porque assim, quando você está à frente do Legislativo, no caso hoje nós estamos em 22 vereadores, comigo 23 vereadores. A parte administrativa, mais os funcionários da casa. E hoje a minha grande preocupação hoje é que a casa ande bem, que eu possa dar estrutura a meus colegas vereadores para eles desenvolver um trabalho de fato que venha beneficiar a cidade de Mogi das Cruzes, no caso, os nossos munícipes da nossa cidade, né? E tem muita dificuldade. O ano passado mesmo, em 24, que foi o período eleitoral, muitas vezes eu falava para a minha equipe, não marca a agenda à tarde porque eu tenho que ir para a rua, eu tenho que fazer voto, senão eu não consigo a minha reeleição, porque você fica muito preso na parte administrativa no dia a dia, então tem hora que tem esse confronto. Então você tem que saber, o vereador Farofa, no seu trabalho como vereador e também o trabalho à frente como presidente da Câmara Municipal. E graças a Deus a gente tem esse respaldo dos colegas. Eu falo que a eleição de 24, eu falo que foi a chapa que a gente conseguiu montar a mesa diretoria, a nossa mesa diretora, quer dizer, desculpa, a mais democrática que já existiu na cidade de Mogi das Cruzes. Não sei se você acompanhou naquele período. Eu na presidência PL, a primeira vice da Solidariedade, a vereadora Malu Fernandes, que hoje está no PL, a segunda vice PSOL, Inês Paz, nunca tinha votado em ninguém na presidência, votou em mim. E primeiro secretário PSD, Edson Santos, e o segundo secretário, o vereador Carlos Lucareschi, que representava a federação PT, PV e PCdoB. Então eu falo que era uma mesa diretiva bem democrática, né? Entendi. Bom, agora você está no seu segundo mandato, né, como presidente da Câmara, e você vem de um primeiro mandato onde, pelo menos para a gente que estava do lado de fora, dava para entender que não existia muito ou quase nenhum diálogo com a prefeitura, com a administração antiga. E agora existe uma nova administração. Qual o balanço que você faz do seu primeiro mandato, né, como presidente da Câmara, e o que melhorou agora para esse segundo mandato, onde existe um diálogo muito maior, uma proximidade muito maior com a prefeitura hoje do que tinha na administração do Caio Cunha? É verdade, André. Tipo assim, eu fui vereador com o Caio, né? E logo quando o Caio ganhou a eleição, e naquela época a gente apoiava o prefeito Marcos Melo, eu era muito próximo ao Marcos Melo, e o Caio me chamou. Ele falou assim, Farofa, preciso muito da tua ajuda e tal, para a gente tocar a cidade. Eu falei, Caio, cara, você tem tudo para ser o grande político da história de Mogi. Você tem tudo na mão. Você é um cara novo, você é um cara inteligente, conseguiu tirar um grupo, né, de muitos anos que comandava a cidade, mas você tem que ter uma coisa na vida, você tem que ter humildade. Para esse negócio de falar, os coronéis da cidade, você não consegue governar se você não tiver a força do Bertaioli, a força do deputado Valdemar Costa Neto, a força do PL. E eu acredito assim, André, que a gente tem conversado com a Mara, o partido serve para a gente, de fato, conseguir, né, montar a legenda e ser eleito. Mas quem está numa posição
de executivo como prefeito, você tem que trabalhar em função da cidade, tem que esquecer essa briga partidária e somar força. Partido PCdoB, PT, PSOL, ou PDT, ou Podemos, o que seja, o próprio PL, quer mandar emenda, vamos aplicar essa emenda, esses recursos na cidade de Mogi das Cruzes e melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente levava isso para o Caio. E eu fiz alguns apontamentos ao prefeito Caio Cunha naquele momento, e muitas vezes ele levava para o lado pessoal. E eu falava assim, Caio, a gente está aqui conversando contigo, tocando, são assuntos, cara, que o pessoal, o mogiano está reclamando muito, e muitas vezes ele não tinha humildade de ouvir isso aí. E a gente fez uma oposição, André, mas não uma oposição por oposição. Você não via minhas redes sociais falando mal do prefeito Caio Cunha, eu fazia meus apontamentos, André, que me cabe na tribuna, falando, ó, isso aqui está errado, a gente tem que ver isso e tal. E aí aquilo incomodou muito. E no quarto ano, como no meu segundo mandato, no quarto ano, eu lancei meu nome a candidato a presidente. Por quê? Porque eu não concordava muito com os 3 anos com uma Câmara Municipal. O Caio pautava os projetos na Câmara Municipal. A Câmara tem que ser independente. E aí, graças a Deus, eu consegui lançar meu nome e o Caio foi o primeiro prefeito da história que perdeu a Câmara Municipal no quarto ano. Graças a Deus, fizemos um grande trabalho à frente da Câmara Municipal. Você tem uma ideia, André, quando eu fui reeleito, até o grupo de vereadores do Caio vieram conversar comigo. Falaram, eu acho que você deve continuar na presidência pelo trabalho que você realizou. Quando eu ganhei, o Caio me ligou. Falou, parabéns e tal. Eu falei, Caio, fica tranquilo, eu não sou aquele político que olho para trás, eu olho sempre para frente. Até porque se eu for olhar para trás, ele falou muito mal de mim os últimos 20 dias antes da eleição da presidência da Câmara. Mas eu falei assim, vai ser o melhor relacionamento do Legislativo e Executivo. Só precisa respeitar o Legislativo. Você tem uma ideia, André, todos os projetos de interesse da prefeitura, interesse do munícipe, eu pautei os projetos. Logo quando ele perdeu a eleição, ele foi tomar um café comigo, ele falou assim, cara, vim aqui te agradecer, porque em momento nenhum você me prejudicou na presidência da Câmara, o Executivo. Então, foi isso que a gente tocou. Claro que a Mara hoje, por CPL, eu tenho um bom relacionamento, a Mara é uma pessoa maravilhosa, o nosso grupo político tem muita força, eu acredito que nós vamos melhorar de fato a administração da cidade de Mogi das Cruzes, por essa força política que a gente tem, não só no estado de São Paulo, através do nosso deputado Marco Damasio, o presidente da Assembleia André do Prado, como em Brasília também da força política, o deputado Valdemar Costa Neto tem, o nosso presidente do PL, o deputado Márcio Alvino, e também a força do Kassab também, que o Bertolli sempre teve um bom relacionamento com o Kassab, que era PSD. E hoje, graças a Deus, a Câmara Municipal, né, hoje, com a prefeita Mara Bertaioli, esse respeito que a Mara tem, o carinho que ela tem por cada um dos vereadores, a gente acredita que vai ser um ano de muito trabalho, de muito respeito. Legal. E nós estamos no mês das mulheres, né, agora, né? Você está fazendo uma coisa legal lá, que você abre mão das sessões lá nesse mês das mulheres, e cada semana é uma vereadora que comanda a sessão, é isso? A gente começamos isso em 24, né, quando eu assumi a presidência. Na época eram 3 vereadoras, a vereadora Inês Paz, que era a minha segunda vice, a vereadora Malu Fernandes, a primeira vice, e a Fernanda Moreno. E aí o que eu fiz naquele período? As meninas são excelentes vereadoras, trabalham, lutam pela causa da mulher. E eu falei assim, vamos fazer uma coisa diferente, que nunca ninguém fez na região. Vocês vão presidir o mês inteiro de março todo o trabalho legislativo, nas sessões solenes, vocês que vão tocar os trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal. E foi muito bacana. E esse ano, a Priscila, que era vice do Caio, também foi eleita, então elas 4 que vão tocar todo esse trabalho. Já teve a primeira sessão agora na quarta-feira de cinza, a Priscila que presidiu, semana que vem já vai ser outra que vai presidir, mas toda a mesa diretiva são as 4 que vão estar trabalhando nesse mês de março, que tem várias programações. Hoje eu fiz um café para as servidoras nossas, né, todas as servidoras da Câmara Municipal, que têm me ajudado muito, né, a tocar o trabalho na Câmara Municipal, e a gente fez, todo ano eu faço esse café. Que legal. Bom, quem é Francimário Farofa? André, eu resumo, cara, um batalhador que acreditou no sonho, que trabalhou, que não foi fácil, um cara amigo dos amigos, eu sempre busco o diálogo. E, mais uma vez, só quero agradecer a Deus, cara, que hoje eu estou nessa posição, primeiramente foi Deus e foi meus amigos. Então, assim, eu resumo o Farofa um cara amigo, né? Que realmente buscou seu sonho, que acreditou, que teve fé. Não é fácil você rodar 3 vezes e você continuar. Volto a falar, a Câmara de Mogi mudou muito, naquela época era uma Câmara conservadora. As pessoas chegavam assim, era quase impossível. Uns davam força, outros falavam assim, você não vai conseguir, trabalho de garçom, não tem estrutura financeira, não tem nada. Mas ali eu coloquei na minha cabeça,
de lutar, de trabalhar pela minha colônia, e foi somando, né, várias pessoas acreditando nesse sonho. A minha esposa também, a Sânia, que me ajudou bastante, que não foi fácil, passando por cada situação. Muitas vezes terminava uma eleição, porque assim, quando você ganha com vários, quando você perde só. Então terminava a eleição, voltava a trabalhar de garçom, mas levantava a cabeça, começava a fazer o meu trabalho, e graças a Deus a gente conseguiu. E eu só tenho que agradecer. Ter fé e acreditar no sonho, trabalhar da maneira certa, correta. André, hoje, graças a Deus, cara, você anda nos 4 cantos da cidade, cara, até na região, eu só tenho amizade, cara. Nunca passei por cima de ninguém para chegar, para realizar meu sonho. Eu tenho um respeito por todas as pessoas. Quem me conhece na minha parte administrativa na Câmara, das meninas que trabalham no setor de serviços gerais, aos vereadores, eu tenho um carinho especial. E a prova disso agora também, tem um vereador que assumiu lá, o Tonhão, que era assessor. Eu tenho falado isso para os assessores. Cara, amanhã você pode ser o vereador, né? Tem que trabalhar, tem que correr, tal. De fato, a gente tem que representar esse nosso povo que acredita no nosso trabalho no dia a dia. Então amanhã eles podem ser o vereador. E agora assumiu o menino de Jundiapeba, o Tonhão, que era assessor e agora já é vereador na Câmara de Mogi. Legal. Bom, Farofa, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Correu um risco danado de cair aqui agora. E queria te agradecer, né? Queria dizer para você que o nosso programa aqui está sempre à disposição da Câmara Municipal, dos seus projetos, das coisas boas e novas que venham a acontecer. E sempre que quiser bater um papo com a gente, eu estou à disposição, tá bom? André, eu que agradeço o convite de vocês aqui, né? O Agora é a Noite, a Rede Alto Tietê. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falar um pouco também da nossa cidade, um pouquinho também da nossa vida. Espero o convite, estou à disposição da gente falar um pouco também do trabalho legislativo. A gente tem apresentado vários projetos de interesse realmente, de fato, da cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem contribuído muito à frente do legislativo para o crescimento da cidade de Mogi das Cruzes. Então, fico no aguardo do teu convite, mais uma vez. Parabéns por esse teu lindo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Ponto final no programa Agora é Noite de hoje. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.